Efésios, capítulo 5. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Eu quero conversar com você sobre o seguinte tema nessa noite. Apague mais um, por favor. Obrigado. A vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Sabe qual é a vontade do Senhor para a sua família? Sabe qual é a vontade do Senhor para o seu casamento? Você sabe qual é a vontade do Senhor? Você sabe qual é a vontade do Senhor quando você vai tomar decisões? Você sabe qual é a vontade de Deus? Você sabe a vontade de Deus para tudo que você vai fazer? Você tem preocupação em entender qual é a vontade de Deus? Você tem preocupação em buscar a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família? Você tem preocupação em viver a vontade de Deus continuamente? E é interessante que nesse texto, no verso 17, ele diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. É interessante que o conselho do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor Jesus Cristo é que a igreja deve procurar compreender a vontade de Deus. Você tem procurado isso? Compreender a vontade de Deus, entender os desígnios de Deus que são imensos, grandes, eternos. Mas o conselho é que a igreja deve procurar compreender a vontade de Deus. E sabe, a vontade de Deus é a melhor coisa que você deve entender e você deve buscar. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, mesmo em meias dificuldades e tribulações, Deus te exalta e te honra porque você está com Ele. Porque você está em obediência. Mas todas as vezes o contrário também é verdade, que todas as vezes que o Senhor fala aos nossos corações e nós tomamos posições da nossa própria carne, não da vontade de Deus, Deus diz bem assim: olha, você é teimoso demais, você insiste demais, você quer lutar e brigar querendo como uma criança de qualquer jeito essa coisa, e eu vou te deixar, eu vou permitir que você sofra, porque em vez de viver a minha vontade e tentar compreender os meus desígnios, você vive a sua vontade.
a sua vida é pautada pelos desejos carnais, pela obra da carne, não pelos frutos do Espírito. E é fácil você entender isso. Se a sua vida é pautada pela obra da carne ou pelos frutos do Espírito, é fácil compreender. Isso é lógico. Como é que você reage a determinadas situações da vida? Isso demonstra se você responde às situações com a carne ou com o fruto do Espírito. É interessante que Tiago compreendia a mesma coisa, entendia essa mesma verdade, e ele diz: de onde procede guerras e contendas, divisões que há no meio de vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa própria carne? Então ele estava dizendo: todas as brigas, divisões, facções, acontece porque você responde não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade da carne. Isso é muito sério, irmãos. Porque isso faz com que eu pense, com que você pense, como é que eu tenho respondido às situações da vida? Como é que eu tenho se manifestado em determinadas situações pela vontade de Deus, usando os frutos do Espírito, ou pela obra da carne? Usando tão somente o meu desejo pecaminoso, pervertido e distante de Deus. Por essa razão, procurar e compreender qual é a vontade de Deus. Quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado, porque em especial esses versículos, ele fala que nós devemos aprender a aproveitar o tempo e as oportunidades da vida, porque os dias são maus, e o autor nos ensina também a entender que um dos mandamentos de Deus é ser sábio, é andar em retidão, em sabedoria, em temor do Senhor, e nos ensina também que um outro mandamento de Deus é: enchei-vos do Espírito. Então, quando não há um sentimento de enchimento do Espírito na minha vida, eu estou em pecado. Se eu não tenho esse desejo de sentir a presença de Deus mais atuante, que domina e que controla todo o meu ser, eu estou em pecado. Se você nunca buscou o enchimento do Espírito, você está em pecado. Pecado, qual pecado nisso, pastor? Pecado de desobediência. Você desobedeceu um mandamento de Deus que diz assim: enchei-vos do Espírito. E simplesmente você não entende isso e não busca esse enchimento do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo, não é isso. Todo mundo que tem uma aliança com Deus tem o Espírito Santo. Mas isso deve fazer e provocar em você, a presença de Deus deve provocar na sua vida um desejo de querer mais Deus e se encher mais de Deus, e estar continuamente na presença de Deus e manter um relacionamento melhor com Deus. Se assim não for, você está aqui em pecado, ouvindo essa palavra do pastor, que você está em pecado, pecado de desobediência. Você é desobediente para esse mandamento tão importante, que guia e dirige as nossas vidas e os nossos atos. E talvez você vive em uma extrema atitude de carnalidade, por falta de obediência a esse mandamento do Senhor, esse preceito de Deus para a sua vida. E aí, meus irmãos, você talvez diz assim: bom, pastor, tudo bem, tem de encher do Espírito. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse enchimento? De que maneira eu vou me encher do Espírito Santo? De que maneira ele vai encher a minha vida? Sabe de que maneira? Quando você aprende a ler a palavra de Deus e ouvir Deus falar ao seu coração e dar mais lugar a Deus,
Você se enche do Espírito. Sabe como você se enche do Espírito? Quando você ora a Deus e diz: Deus, aqui eu estou, eu preciso do Senhor. Vem, hein? Toca na minha vida, enche o meu coração, me dá a alegria de te cultuar, de louvar, de exaltar, de bendizer, de manifestar o teu nome e a tua glória através de mim, em mim. Me usa como instrumento para abençoar o meu irmão. Quando você tem disponibilidade de orar, de ler a palavra, de dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu quero ser instrumento teu, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser dirigido e eu quero ser um canal abençoador do meu irmão. E você busca isso, você encontra um enchimento, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-ei e me acharei. Quando o quê? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando há sinceridade nessa busca, através da palavra, ou através de uma oração, ou de um jejum, ou de contemplação ao nosso Deus, ou qualquer outro exercício espiritual, meu irmão, quando há esse sentimento de verdade, você encontra Deus. E você vê Deus nas mínimas coisas. Você vê Deus nas formas mais simples e singela, a expressão de Deus, e você glorifica a Deus por isso. A sua vida muda, o seu ser transforma, e você passa a ser um adorador. Sabe, amados, e eu acho isso tem me incomodado muito, porque eu acho que a igreja tem de aprender a viver essa realidade. A igreja tem de aprender essa realidade de experimentar, ser cheio do Espírito Santo e buscar isso continuamente em sua vida e em seu coração. Você deve buscar isso. Mas eu gostaria de conversar com você sobre essa questão, a vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor, na verdade, ela é em dois aspectos. A primeira é que devemos andar de forma sábia. E a segunda é que devemos ser cheios do Espírito Santo. Então, a primeira, devemos andar de forma sábia. E o texto, ele nos dá direção de como andar de forma sábia. De como andar como sábio. É certo que andar de forma sábia é uma virtude de quem é cheio do Espírito Santo. De quem tem Deus na vida, de quem busca Deus. É verdade. Mas ele fala assim que nós devemos andar de forma sábia, por quê? Porque a vida é curta. E quando você lê o verso 16, você compreende essa verdade. O verso 16, versículo A, quando ele diz: remindo o tempo. A vida é curta demais e você deve aprender a remir o tempo, a ser um bom mordomo do seu tempo, a administrar muito bem o seu tempo. Sabe por quê? Porque o tempo, quando não é bem administrado, é uma confusão para você, para a sua família, começa uma desordem geral, porque não há um controle de administração de tempo. E Paulo diz assim: remindo o tempo. Essa palavra remir o tempo é muito interessante, que é um resgatador do tempo. É ser um bom mordomo de Deus, é administrar bem a sua vida. Meu amado, você talvez diz que eu não tenho tempo para nada. E aí você passa o dia inteiro, você não busca Deus, passa o dia inteiro, você não ora ao Senhor, passa o dia inteiro, você não lê a palavra de Deus, você não se comunica com os irmãos, você não tem sensibilidade de sofrer com quem sofre e de se alegrar com quem se alegra, porque você não sabe administrar o seu tempo. Simplesmente porque você não entende que Deus te deu a mordomia de 24 horas por dia para que você pudesse administrar de forma correta. E você não administra. Apesar de entendermos que o que o profeta, o sábio Salomão escreve quando diz: há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de nascer, mas nós esquecemos de administrar bem o tempo. E aí o que é que acontece? Você se perde com suas obrigações, se perde com sua vida,
E se você for tirar tempo de alguma coisa, você vai tirar o tempo que você tem com o Senhor. E aí, quando vai analisar a sua devoção, é muito rasa. A sua devocional com Deus, a sua adoração a Deus é muito simples. Porque não há tempo para orar, não há tempo para ler, não há tempo para buscar a Deus, para querer mais Deus. E aí o que acontece, irmãos? Você é um crente vazio. Vazio. Alguém que se distancia de Deus e sempre tem permitido que o diabo roube o seu tempo. O tempo precioso que você devia ter para trabalhar, para com sua família, para lazer e para com Deus. O inimigo rouba. Rouba. Porque você não é alguém que resgata o tempo. Remir o tempo é aproveitar a oportunidade da vida. Remir o tempo é ter tempo para fazer todas as coisas de forma bem ordenada. Remir o tempo é organizar as horas da sua vida de uma forma espetacular. E talvez você não tenha feito isso. Talvez você não tenha feito nada disso. E não há tempo para Deus na sua vida. E a demonstração de amor para com o Senhor é nenhuma. Mesmo você estando no culto um dia como hoje, um dia de domingo, que para mim e para você é dia do Senhor, mas você não ama a Deus. Você está aqui para ver os seus amigos, talvez. Você está aqui para conversar com alguém. Você está aqui, talvez, para participar da reunião, da assembleia. Você está aqui, talvez você está aqui simplesmente porque é um ritual, há um costume de estar. Ou talvez você está aqui e diz bem assim, por peso na consciência, eu não tive tempo para Deus essa semana inteira, então domingo eu vou aproveitar, vou participar da escola dominical, vou ao culto à noite e vou dar a Deus um pouco do tempo que Ele tem me dado durante toda a semana. Isso é muito pouco. Isso é muito raso. Se você só lê a palavra de Deus aqui, isso é muito pouco. Se você só participa de oração aqui, isso é muito pouco. Se nós formos contar a semana inteira, não dá 10 minutos de oração. Todas as orações que se fazem na igreja. Todas. Se sua vida for pautada simplesmente por isso, eu quero te dizer que você não é sábio, você não aprendeu a remir o tempo, você não compreende que os dias são maus. E para enfrentar a carga da vida, da humanidade, você tem de aprender a administrar o seu tempo e viver para a glória de Deus, para que no dia mau você possa estar firme. Mas esse texto não só fala como um dia mau, mas fala que os dias são maus. Então o que ele está dizendo é que todos os dias pode acontecer adversidade, todos os dias pode acontecer momentos de tristeza, de desilusão, mas talvez você não está firmado em nada, ou na areia, nos seus próprios ideais, na sua própria mentalidade, na sua própria maneira de agir, de viver e de pensar. E quando o dia mau chega, porque você não tem tempo para Deus, você fica desesperado e angustiado de forma tal, porque você pensa, eu não tenho com quem contar. Isso é verdade para quem é crente? Essa frase deveria ser dita por quem é crente? Não, nunca deveria ser dita. Nunca deveria ser dito, eu sou só. Eu não tenho com quem contar. Claro que você tem. Claro que eu tenho. Nós podemos contar com quem é Senhor de todas as coisas e que tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação. Nós temos com quem contar, com Deus do impossível, que pode mudar a situação da qual você está vivendo na hora exata, se assim Ele quiser. Mas a nossa falta de Deus nos faz dizer, não temos com quem contar.
A nossa falta de relacionamento, de intimidade com Deus, nos obriga a isso. E nós esquecemos que Deus tem um plano para a nossa vida, um plano maravilhoso, um plano especial, um plano onde é demonstrada a sua vontade, e a vontade de Deus está revelada, o manual de Deus para a vida do homem é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Portanto, devemos entender essa verdade, ler essa verdade e firmar a nossa fé e a nossa esperança nessa verdade. Só assim nós podemos entender e viver e andarmos de forma sábia, entendendo que a vida é curta, que os dias são maus, mas que Deus tem um plano maravilhoso, segundo o que diz o versículo 17, parte B, sobre as nossas vidas. E a segunda parte, o segundo ponto da nossa mensagem, fala sobre a influência do Espírito Santo. Versículo 18. Viver a vontade de Deus é ser influenciado pelo Espírito Santo. E o versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa perícope, o tempo todo, ele está fazendo uma comparação entre o sábio e o nécio, entre o prudente e o louco. E aqui também, no versículo 18, ele faz essa mesma comparação, para dizer o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no que há o quê? Contendas, divisões, destruição. É isso que ele está dizendo. Não se embriagueis com vinho que leva à destruição, a contendas, a divisões. Não faça isso. Mas ele diz assim: enchei-vos do Espírito. E sabe, talvez você, entre esses dois aspectos de pessoas, sábio e nécio, prudente e irreverente, talvez você seja um irreverente. Talvez você seja o louco, o tolo, o insensato, onde não obedece nenhum mandamento do Senhor e dá vazão ao contrário do mandamento de Deus. E dar vazão ao contrário do mandamento de Deus, aqui nesse caso, é se embriagar com vinho. E talvez você que é mais espertinho ou distante de Deus diz: se não pode se embriagar com vinho, eu vou me embriagar com outra coisa. Isso demonstra tão distante você está de Deus. A sua resposta à minha pergunta, nem que seja com a mente ou com o seu coração, mostra quão longe você está de Deus. Mas essa comparação maravilhosa que o apóstolo Paulo faz, simplesmente ele faz essa comparação porque a embriaguez com vinho é muito parecida com o enchimento do Espírito, ou em algumas coisas se torna parecido. Por exemplo, a mudança de comportamento quando a pessoa está embriagada. O embriagado está assim falando: e aí, pastor, como é que está o senhor? Né? E anda assim: tudo beleza, tudo bem? Né? Alguns ficam alegres, outros ficam tristes, enrolam a língua todos. Mas há uma mudança no comportamento, a embriaguez causa isso. Mas o enchimento do Espírito Santo também traz uma mudança no comportamento, mas uma mudança segundo a vontade de Deus, não segundo o prazer da carne. Traz uma mudança nas atitudes da pessoa, traz mudanças na forma de falar, traz mudança na forma de servir, traz mudança na forma de adorar, traz mudança. Traz mudança, o soberbo deixa de ser soberbo, o altivo, o arrogante, passa a ser humilde. Traz mudanças. E essas mudanças devem acontecer na minha vida e na sua vida. Mas será se você é o nécio? Ou é o sábio? Porque o sábio anda em retidão por causa do enchimento do Espírito Santo. Da mesma forma, o nécio anda na loucura
E na destruição, também, por causa do enchimento do seu próprio eu, da sua própria carne, do seu bem prazer, das obras da carne na sua vida, dominando a sua história. Mas é interessante também que o enchimento do Espírito Santo, você ganha controle de si quando você está cheio do Espírito Santo. Mas quando você está cheio de vinho, você perde o controle de si. Totalmente. Mas cheio do Espírito Santo, você está cheio de si. Você ganha controle, de si mesmo. Você ganha controle da sua vida. Porque você exerce um fruto do Espírito que é domínio próprio. Então você domina a sua fala, a sua resposta. Você domina os seus atos. Ficam tudo submisso à vontade de Deus. Você vira alguém controlado, não incontrolável, por você mesmo, por causa da presença de Deus que dá a você domínio próprio. Então você não é movido pelas suas emoções infantis. Você não é movido pelos seus pensamentos deturpados. Você é movido pela presença de Deus, no qual te dá domínio próprio para responder ou agir em determinada situação segundo a vontade e o querer de Deus. Você nunca viu alguém cheio do Espírito Santo descontrolado. Se você ver, tenha certeza, não é enchimento do Espírito Santo. Tenha convicção disso. Alguém cheio do Espírito Santo fazer algumas coisas e você sabe que erradas, você sabe o que você fez. Não, eu estava cheio do Espírito Santo, eu não sei o que eu fiz. Não existe isso. Cheio do Espírito Santo, vive em razão. Ele glorifica a Deus, ele ama a Deus, ele exalta a Deus e ele tem controle das suas ações. Ele não responde com a carne, mas ele responde com o Espírito Santo. Ele responde em humildade, em simplicidade, em amor e em misericórdia. Ele lança fora a arrogância, a altivez, a soberba e se deleita na vontade de Deus. A vontade de Deus é que a sua vida seja influenciada pelo Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser influenciado por Ele. Mas quando você bebe e se embriaga, você é influenciado pela bebida e pela obra da carne, e não pelos frutos do Espírito. Mas é interessante que você possa entender que o resultado de tudo isso para a sua vida, o resultado de fazer a vontade de Deus, de andar de forma sábia e de ser influenciado pelo Espírito Santo, o primeiro resultado é ter uma comunhão com Deus e ter uma comunhão com os irmãos. Viver em comunhão. E é muito interessante isso. É muito maravilhoso quando você lê o versículo 19. Você vê assim: falando entre vós com salmos. O texto por acaso diz assim: falando entre vós com brigas? O texto por acaso diz assim: falando entre vós com murmuração? O texto por acaso diz assim: falando entre vós com acusação? O texto diz isso? O texto diz: falando entre vós com salmos. Sabe o que o texto está dizendo? A minha comunhão é tão grande, quando eu entendo a vontade de Deus e eu ando de forma sábia e eu sou influenciado por Espírito Santo, a minha comunhão é tão grande com Deus e com o irmão, que o resultado disso é a edificação da vida do irmão, não a destruição, a edificação. Tem muita gente longe disso. Por quê? Porque não entende a vontade de Deus em andar de forma sábia e em ser influenciado pelo Espírito Santo. E aí, quando você é cutucado, você quer dar 10 cutucão. 10. Quando você é acusado, você quer acusar. Isso é obra do diabo e obra da carne.
O diabo que é acusador desde o princípio. Meus amados, a igreja, se fosse viver de forma sábia e viver influenciada pelo Espírito Santo, quantas brigas seriam evitadas? Quantas discórdias seriam evitadas? Quantos relacionamentos não seriam quebrados? Precisamos mudar a nossa forma de viver e pensar e vivermos para a glória de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Mas ele continua. Você seria um adorador. E talvez você não é um adorador. Talvez você canta, você levante as mãos, talvez você glorifica a Deus e você diz aleluia, que significa 1000 vezes glória. Talvez você faz tudo isso. Talvez você bate palma e dança e pula e vibra no louvor. Talvez você faz tudo isso, mas talvez você não é um adorador. Porque quem é um adorador, o resultado de viver sabiamente e o resultado de ser influenciado pelo Espírito Santo é a adoração. E ainda o verso 19 fala: entoando e louvando de todo o coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais. Que maravilha! O adorador, ele louva a Deus de todo o coração. Mas o adorador, ele desfruta de uma comunhão com as pessoas. O adorador, ele perdoa quem é influenciado pela vontade de Deus e anda segundo os preceitos de Deus. Ele adora a Deus, não como uma expressão vazia. Você pode ter a voz mais linda do mundo, mas se você não andar de forma sábia, e se você não for influenciado pelo Espírito Santo, a sua voz é como um sino seco. O seu instrumento tocado, ou a sua vibração aí embaixo, batendo palma, glorificando a Deus, é seca. Não traz mudanças e não tem mudança, porque você não é adorador. Então não serve, não passa desse teto. E se você gritar muito com esse instrumento e com esse som, pode atingir lá fora, mas somente isso. Não sobe ao trono da graça. Quando nós compreendemos a vontade de Deus, o resultado de andar sabiamente e viver influenciado pelo Espírito Santo, buscando o enchimento, é expressar gratidão a Deus. Gratidão em nossos corações. E o versículo 20 diz: dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você começa a agradecer, em vez de murmurar, de reclamar, você tem expressão de gratidão. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Deus, porque a tribulação está acontecendo, mas o Senhor está comigo, me sustentando. O Senhor tem sido fiel para com a minha vida. Então a expressão muda. Você deixa de ser murmurador. Você deixa de reclamar de tudo. E você passa a ver as coisas boas da vida. E diz: Deus, muito obrigado. Então talvez a sua ótica está errada. Eu conheço uma história que em uma casa tinha 2 meninos. E eles corriam para cima e para baixo. E quando um correu para ir para o quintal, ele pisou logo em uma fezes de cavalo. Ele disse: eca, que nojo, que coisa triste. E o outro que vinha atrás empurrou ele e saiu gritando: glória a Deus, ganhamos um cavalo. Como é que você tem visto as coisas? Pela ótica ruim ou pela ótica boa? Quando você vê as coisas pela ótica boa, você tem expressão de gratidão. E você aprende a ser submisso. E eu acho esse versículo 21 fantástico. Que ele fala de submissão um ao outro. Então, esse texto quer dizer que no reino de Deus não existe maiores. E que no reino de Deus o princípio maior é a humildade. Então eu tenho de ser submisso a você e você submissa a mim. E com isso Deus é honrado.
Mas sabe o que acontece? Nós temos senso de achar que somos melhores do que as outras pessoas. E não somos submissos a ninguém. E perdemos o significado de tudo. Porque não compreendemos a vontade de Deus. Não andamos de forma sábia. E não somos influenciados pelo Espírito Santo. Como você está? Andando de forma sábia, sendo influenciado pelo Espírito Santo, ou sendo nécio, vivendo pelos prazeres da sua própria carne. Que você possa mudar a sua vida, em nome de Jesus. Amém?